Se liga. O que aconteceu aqui? Eu soltei o chinelo e ele caiu no chão. Por que isso aconteceu? Porque existe uma coisa chamada lei da gravidade, certo? Se você não soubesse, ou se eu, nesse caso, não soubesse da existência dessa lei, será que se eu tivesse soltado o chinelo ele não teria caído? Obviamente não, porque a lei da gravidade, ela existe, independente se eu sei, se eu não sei, se eu acredito, se eu não acredito. Ela tá lá, existindo. A questão é, quantas outras leis existem e que você não sabe porque você não aprendeu pelos meios tradicionais de ensino, mas que estão atuando na sua vida, que elas existem, independente se você sabe delas ou não. Pois é, existem várias, tá? E assim, essas leis universais, então, resumidamente, o que elas são, né? Elas são coisas, né? É como se fosse assim, é a maneira como funciona aqui a matéria, certo? É como se fossem as regras do jogo. Existem as regras, na verdade são as leis que elas atuam aqui e as coisas acontecem como acontecem. Então, nesse vídeo aqui, eu vou até te mostrar aqui, ó, que eu escrevi alguns tópicos. Você sabe que quando eu escrevo tópicos é porque vai ser uma aula intensa, né? Vai ser um vídeo complexo, profundo, então por isso que eu trago em formato assim de tópicos para que eu não me perca muito, não me desvie muito do assunto e para ficar didático para você entender. Então, hoje eu vou te falar sobre uma lei que eu já vou revelar qual é, mas não é simplesmente sobre uma lei de uma forma abrangente. Eu vou te falar sobre um aspecto sobre uma lei. É pontual, tá? Eu vou te falar como que essa lei se comporta, que é o contrário do que eu escuto as pessoas falando. Então, talvez você já tenha ouvido falar, certo? Sobre essa lei. No entanto, de acordo com as minhas pesquisas e com a minha vivência, com o meu estudo e com tudo, com a alquimia que eu faço sempre no laboratório, que é a minha própria vida, eu entendo que é o contrário do que as pessoas costumam falar. Eu vou te falar como que você pode perceber em você essa lei agindo, quais os aspectos sombra dessa lei quando ela não está equilibrada. Eu vou contextualizar ali para você com o tarô. Conforme o vídeo vai acontecendo, eu vou aprofundando mais, eu vou te dando mais contexto. Então, aquela coisa, quem chega até o final do vídeo, que eu sei que não são muitas pessoas, acaba tendo ali o grande finale, né? Acaba tendo o ouro. Porque é uma maneira também de eu poder premiar, né, as pessoas que ficam até o final. Quem sai antes não leva tudo, não aprende direito. Então, se você fica até o final, você consegue compreender cada vez mais, com mais profundidade, com os exemplos que eu vou dando, que a coisa vai continuando gradualmente, né? Então tá, então eu vou te contextualizar ainda mais com o tarô. Vou contextualizar você também com a psique, né? Com aspectos da psique segundo Jung, tá? Trazer isso, como que a gente consegue compreender essa lei nessa parte também. E eu vou te mostrar dicas práticas, né, para finalizar, de como que você pode perceber isso tudo ainda melhor através dos seus relacionamentos. Você vai perceber ainda mais, conseguir ter mais clareza ainda observando os seus relacionamentos. Beleza? Não sei se você já pegou pelos tópicos aqui e pela capinha do vídeo, talvez você já tenha se ligado sobre qual lei é essa. Mas, caso isso não tenha acontecido, é sobre a lei da polaridade, tá? A lei da polaridade. Então, eu vou te explicar, né, como que dar alguns exemplos dessa lei. Lembrando que uma lei universal. Então, isso significa que ela se manifesta em todas as coisas aqui na matéria. Então, tudo vai ter dois polos. Fica fácil a gente observar a vida e perceber isso, tá? Então, a gente tem o sol, a gente tem a lua, a gente tem o doce, a gente tem o salgado, a gente tem o frio e o quente, a gente tem o bom e o mal, o bem e o mal, o bom e o ruim, né? Enfim, a gente tem sempre pares de opostos, certo? No entanto, existe um par, né, uma polaridade ali, um par de polos, que vai ser esse aspecto pontual que eu vou focar e que, ao meu ver, acaba sendo o pai e mãe. Inclusive, pai e mãe é outro polo, né? Que acaba sendo a base de todas as outras polaridades, de todos os outros pares de opostos, a gente consegue compreender através desse, que é o quê? Feminino e masculino. Como assim? O sol é yang, masculino. A lua é yin, feminina. O doce, ele é feminino. O amargo é masculino. O sensível, sabe? Então a gente consegue pegar todos esses pares de opostos e compreender a dinâmica energética
sendo ou yin ou yang, ou seja, feminino ou masculino. E aqui é uma coisa bem importante que eu preciso já te falar agora, e eu quero que você preste atenção, porque eu vou falar sobre feminino e masculino durante todo o vídeo, porque é o ponto principal aqui, mas é importantíssimo que você entenda a diferença entre princípios, entre polaridade feminina e masculina e gênero, é diferente, tá? Não tem a ver com sexo, não tem a ver com homem e mulher. A gente faz essa associação, feminino, mulher, masculino, homem. Não, a gente está falando sobre princípios energéticos, do funcionamento energético da coisa. Porque as pessoas às vezes entendem que são dois, né? É tipo assim, é feminino ou masculino e tal. Só que eu entendo que é uma energia que se manifesta ora no yin, ora no yang. Então é uma só energia polarizada, certo? Em dois polos. Não tem essa coisa que é isso ou aquilo. Não, é isso e aquilo. Então, partindo desse princípio, todos nós, homens, mulheres, todos nós manifestamos o feminino e o masculino. Só que isso não é muito bem compreendido e eu vou falar mais disso com você aqui hoje, tá? Eu vou te falar agora como se comporta cada um desses polos. E aqui que vai entrar uma coisa polêmica, porque como eu comentei com você, acaba sendo ao contrário do que eu escuto por aí, tá? Dentro da minha percepção, do que eu tenho compreendido cada vez mais na minha vivência, tá? Porque assim, vou te falar, desde criança, esse assunto de polaridade me chama. É sério. Eu sempre tive uma coisa com esse símbolo do Tai Chi, né? Esse que eu tô deixando aqui na tela. Sempre tive uma coisa, assim, uma curiosidade, e cada vez mais isso se intensifica. Então, quando a gente tem essa sede por alguma coisa, essa fixação, a gente acaba olhando mais, estudando mais, e dentro disso acabou, né, surgindo essas percepções que eu vou passar para você, que acabam sendo o contrário do que você acabou ouvindo por aí. Mas antes de eu te falar, acho que já vale a pena, né, você já deixando o seu like. Se você gosta desses assuntos, por que você não vai fazer isso? Inclusive, um dos pares de oposto é o dar e receber. Se eu estou aqui te dando um conteúdo, te informando de algo que fez muita relevância na minha vida saber, não fica equilibrado se você não fizer a sua parte de também dar, né? Você está recebendo, você pode dar também minimamente um like. Isso faz sentido, tá? De verdade, essa coisa de você equilibrar. Eu vou falar mais pra frente do vídeo sobre isso daqui. Enfim. Já vai deixando o like, se inscrevendo, caso você não seja inscrito. E agora eu vou te falar, então, sobre como que se manifesta esses dois polos. Normalmente, o que você escuta? Porque o masculino é o princípio ativo, né? Que o feminino, ele recebe e o masculino, ele doa, ele faz. É ação e recepção, né? Nesse sentido ali. E assim, eu entendo. E também faz sentido. No entanto, entenda esse símbolo do Tai Chi como se ele estivesse sempre se movimentando, tá? Imagina que ele está sempre em movimento, não é uma coisa estática. Sendo assim, é uma dança que acontece entre as polaridades. Não é uma coisa que, tipo, é isso. Não, tá se mexendo. Imagina isso daqui se mexendo, tá? Quando a gente escuta, quando a gente percebe que o Yang, que é a parte branca, inclusive, ele tá nesse lugar de ser mais ativo, é porque a gente começou a observar o movimento depois que ele já começou. O que eu quero dizer com isso? A princípio, a energia está com o feminino. O masculino recebe do feminino e a partir desse lugar ele se torna ativo. Então, inicialmente, quem estava na polaridade ativa era o feminino. Entendeu? Então, o feminino tem a energia, o masculino recebe do feminino e com isso ele faz alguma coisa. Ele se torna ativo. Isso muda tudo. É por isso que existe muita confusão também quando a gente fala sobre polaridade, sobre yin e yang. É importante a gente entender que existe essa dança, tá? Cada uma das pessoas vai ter uma polaridade predominante. Imagina, de novo, eu quero que você observe esse símbolo. Nossa, eu cuspi aqui. Quero que você observe esse símbolo aqui, porque ele tem muita informação. Acho que todo mundo conhece esse símbolo, né? Então tem a parte branca, mas dentro do branco contém o preto. E tem a parte preta e dentro do preto contém o branco. Isso significa que um está no outro, o outro está no um. Entendeu? Significa que existe, por isso que eu falo, existe essa coisa em todos nós. Quem é mais yang contém o yin. Quem é mais yin contém o yang. Todos nós manifestamos as duas energias. Porém, como a própria imagem
aqui, você pode perceber que existe uma predominância de uma coisa ou de outra. A parte branca tem a predominância yang, apesar de conter o yin. E a parte preta tem a predominância yin, apesar de conter o yang. E cada pessoa vai ter predominância de alguma dessas polaridades, tá? E é importante a gente começar aos pouquinhos através do autoconhecimento. Eu vou te dar umas dicas pro final do vídeo, né? Qual que é a nossa polaridade de essência? Porque como isso daqui sempre vai estar em desequilíbrio, por isso que eu já vou falar do lado sombra, é importante a gente cada vez mais perceber qual que é a nossa polaridade de essência para que a gente comece a trabalhar esse equilíbrio interno. Por exemplo, por muito tempo eu achei que eu tinha a polaridade mais yin. Na minha infância eu era mais tímida, era mais quieta, né? Eu era aquela pessoa mais observadora, uma coisa mais assim, que eu acho que tem toda uma pegada mais yin, mais de energia feminina. Mas, recentemente, eu descobri que, na verdade, é porque não estava nada equilibrado, eu estava toda bagunçada energeticamente, e hoje eu entendo que a minha polaridade de essência é o yang, e que, inclusive, eu estou aprendendo a integrar o yin, porque aquilo que eu vivia naquela timidez, naquela coisa ali, não era nada com yin, era um desequilíbrio, tá? Era uma bagunça que acontecia. E eu tô aprendendo cada vez mais a integrar o feminino na minha vivência, na minha mentalidade. Eu tenho uma mentalidade que acaba sendo mais estratégica, mais não sei o quê, mais yang, tá? Mas nós vamos falar mais disso também. Eu vou te dar alguns exemplos de como que você começa a conseguir, a princípio, identificando sobre como funciona cada energia ali, tá? Agora, eu vou partir do princípio energético do que as pessoas costumam falar, que o yang é o masculino, né? Quer dizer, que o yang é a energia mais ativa. O yang é o masculino, mas que é a energia mais ativa. Aí, a partir desse princípio, e depois eu vou te falar um rolê aí de polaridade invertida também, que talvez você comece a entender. Então, assim, se você é aquela pessoa que tem uma facilidade em se doar pelos outros, né? Você vai lá e quer fazer, quer ajudar, e, nossa, tá sempre disposto a oferecer para os outros, mas quando alguém vem e quer te oferecer alguma coisa, quer te ajudar, você fica se sentindo meio mal, culpado, como se você não consegue receber, tá? Então, existe ali uma predominância yang masculina, mas quando você vai receber, que é o feminino, você acaba tendo essa dificuldade, né? Essa coisa, assim, tá? E o que acontece na polaridade yin? Isso eu já tô falando de um desequilíbrio, né? Porque o equilibrado seria assim, eu sei receber e eu sei doar. Eu sei ajudar e eu sei receber ajuda. Seria um equilíbrio, né? Trazendo esse exemplo. Mas, quando tá nesse aspecto sombra, pensando que assim, que a sombra é sempre o excesso. E sempre que você tem excesso de um polo, existe falta do outro, porque existe a lei da compensação também, que é uma outra lei, que nós não entraremos em detalhes aqui, mas ela existe. Então, a natureza, ela tá sempre buscando se compensar. Sempre quando você tira demais de um lado, acaba o outro lado desequilibrando e é necessário haver uma compensação. Então, quando você é demais uma coisa, a outra, sabe, bagunça. Não tem como, por isso que eu falo, não tem como você separar, é isso ou aquilo. Quando uma tá em desarmonia, a outra também vai estar. Não tem como. E é por isso que eu falo pra você, a minha polaridade de essência é yang, masculina, tá? Mas para que eu manifeste de uma maneira mais saudável essa minha polaridade de essência, é necessário que eu integre o meu feminino. Então, eu não estou equilibrado no masculino e desequilibrado no feminino. Não. Se tá faltando o feminino, o masculino também não está trabalhando na sua excelência, entendeu? Não pensa em termos separados, é junto, é uma coisa só. Um não tá, o outro também não tá. O outro tá, o outro também tá. É assim que funciona, tá bom? E o que seria quando a pessoa tem uma predominância yin, né? Que ela acaba... É sempre assim, ó, vinde a mim, né? Quero receber de todo mundo, quero que me ajude, quero que... Nossa, aquela pessoa que depende muito dos outros, mas quando alguém precisa dela, ela acaba tendo uma dificuldade, né? Em se doar, ou até a nível de relacionamento, a pessoa acaba tendo uma dificuldade em se entregar para as relações. Ela gosta de receber carinho, receber afeto, mas quando ela vai demonstrar isso, nossa, tem aquela trava, aquele bloqueio. Então você vê que existe uma coisa que está descompensada energeticamente, né?
Não vou entrar no aspecto pai e mãe, que tem ali, lá na base, tem sim uma importante questão nesse aspecto de como que isso se dá, né? Talvez para um outro vídeo, caso vocês queiram que eu fale de pai e mãe, tá? É até uma coisa que eu comentei nos stories que eu postei ontem à noite, que eu falei, sempre que chega uma pessoa assim pra mim com ranço de homem, eu pergunto, tá, e como é que tá a sua relação com seu pai? Nossa, nunca tá bem. Sério, nunca, nunca, nunca. A pessoa nem normal. Ah, não, de boa. Não, nunca é assim. Pessoa que tem um bloqueio com o homem, ela tá sempre. Ai, nem tenho uma relação com meu pai. Ah, não, tenho vários BO com meu pai. Ela tá sempre com um problema paterno. Então tem ali o pai e mãe, tem uma influência nisso também. Mas se vocês quiserem, comenta aqui que num outro vídeo eu posso trazer mais esse aspecto, que é bem intenso e polêmico também. Mas enfim, vocês começaram a entender que existe um desequilíbrio, né? Vou te dar um outro exemplo de uma vivência minha. Cara, eu tinha muito essa dificuldade em receber. Até se eu tava com um monte de sacola na mão e alguém vinha oferecer ajuda, ah, não, não precisa. Não precisa. Deixa que eu me viro. Quando eu percebi isso, alguém vinha me oferecer alguma coisa, eu respirava fundo. Não, tá bom. Aceito. Muito obrigada. Comecei a fazer quase que uma força, porque quando você está muito dentro de um padrão, para você sair dele, não basta entender. Não é só você compreender isso. Você tem que assimilar e integrar em você. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. Então, eu ficava, tá bom. Respirava fundo, aceito. Muito obrigada. No começo, meu Deus, foi super desafiador. Depois você começa a ficar mais natural, conforme aquilo vai sendo integrado. Como é uma lei universal, todos os aspectos da sua vida vão ser influenciados se você não começa a equilibrar isso. Uma pessoa que tenha os dois polos 100% equilibrados, eu não sei se tá na Terra ainda, tá? Porque eu imagino que a pessoa tenha transcendido real. É um equilíbrio, assim, muito... Seria, digamos, um objetivo final da vida, tá? Porque sempre que existe desarmonia, esses dois polos estão desequilibrados. Então, por isso que é tão importante você integrar e aprender e querer saber mais sobre isso. Agora eu vou contextualizar você com o tarô, tá? Que é uma coisa sensacional. Quando eu comecei, porque assim, ó, quando você começa a estudar várias coisas, tudo que você começa a estudar, você vai linkando com as coisas que você já aprendeu, e aí você começa, meu Deus, tem tudo a ver isso daqui e tal. Então eu vou falar especificamente sobre os naipes do tarô, tá? Então, a gente tem Paus, que é o naipe aqui de fogo, tá? O que simboliza o fogo? Aqui dentro desse aspecto simbólico arquetípico do tarô. É como se fosse o espírito, o fogo do espírito, a inspiração, a vontade, aquela coisa tem mais a ver com o espírito mesmo, tá? Mas aqui o meu tarô é o tarô mitológico, tá? Do As até o 10 tem uma historinha, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver direito, qualquer coisa eu vejo se eu consigo colocar na tela outras imagens. Mas a gente consegue ver que existe uma historinha. Eu não vou falar exatamente aqui, eu quero só que você pegue a essência da coisa. Então, é como se aqui, né, tá super ali, nossa, inspirado pra fazer alguma coisa. Aqui ele tá na dúvida, né? Ele tá olhando ali, ele tá na dúvida se ele faz alguma coisa. Aqui, ó, começa a avançar na história, tá vendo? Ó, 3 toques, é o 3 de paus, né? Então, tem 3 tochas. Eu realmente não vou aprofundar, porque eu não quero que o vídeo fique longo. Eu só quero te mostrar o 10. O 10 de paus, que é o final da historinha, né? Veja só que seria o final. Olha como é que acaba. Não tem um final feliz. Aqui, você pode entender o seguinte. Quando existe apenas o fogo do espírito, não tem um final feliz. É necessário equilibrar com outros elementos para que você consiga ter esse equilíbrio e as coisas fluam. Então, aqui, Paus representa, que é o fogo, o espírito, o princípio masculino, tá? Princípio Yang. Então, a gente vai associar os naipes com os princípios, com as polaridades aqui do vídeo para você entender melhor. Quando a gente fala sobre copas, copas é água, tá? É a tacinha aqui, ó. Copas é água. Que ela vai falar mais sobre o emocional, sobre o amor. Então, já é outra dinâmica, só para vocês verem aqui, ó. É outra dinâmica, todas as cartas vai ter um aspecto mais suave, não vai ser aquela coisa intensa como é ali, pausa, entendeu? Vai ser mais suave, ó. Mas, se você ver aqui o 10,
Ó, aqui o 10 de copas, ele já tem uma coisa mais harmônica, né? O amor, já traz um aspecto mais assim. No entanto, se você tem só isso daqui, também ele acaba descompensando. Então, né, você tem que buscar o equilíbrio. E o copas é um princípio feminino, tá? Princípio feminino. Agora, quando a gente fala sobre espadas, veja só, espadas. Aqui já é outro rolê também, só pra você vendo rapidamente, a história aqui já é um pouco mais intensa, né? As espadas ali já é um pouco mais, né? É um princípio masculino também, tá? Espadas. E se você vê o 10 de copas, né? Também é uma coisa muito agradável ali, né? Tá uma coisa meio exaustiva, parece. Então, a espada vai falar muito sobre o mental, tá? Sobre realmente essa parte da comunicação também, né? Que é o princípio do ar. Então, é importante totalmente. A espada corta. A espada, ela tem a capacidade de, né? Quando você precisa cortar coisas assim, tóxicas da sua vida, importantíssimo. Mas, se você só corta e não nutre com a água, ou não se inspira com o fogo, o que vai acontecer? Não vai ser uma coisa saudável, certo? E por último, nós temos aqui o naipe de ouros, tá? Ouros vai falar sobre a matéria, tá? Aqui também já é um pouquinho, eu achei bem interessante a história toda de ouros, que fala que assim, o cara é humilde, entendeu? Então, ele tá comparando com as outras cartas, né? Ele tá sempre num nível mais de boa, mais assim, humildão mesmo, sabe? Então, é como se fosse aquela pessoa que faz um pouquinho a cada dia e tal. Mas, chega no final, 10 de ouros, tá uma coisa mais estável, né? E tudo mais. Todas as cartas, elas vão ter um aspecto sombra. Nenhuma carta é negativa. Mas o aspecto sombra é justamente o excesso. Então, excesso de matéria, a pessoa pode ficar materialista, gananciosa, pode ficar aquela pessoa que redica as coisas, apegada às coisas. Então, é importante a matéria? Claro que é. O trabalho, óbvio. É importante o amor? É, mas você vai ficar só amando? É importante você aprender a cortar, a pensar o racional como espadas? Óbvio, mas você vai ficar só nisso? Então você percebe como tudo tem importância? Ah, e o naipe de ouros, ele é feminino também. Então a gente tem copas e ouro de feminino. E perceba, o feminino são energias que nutrem. Nutritiva, a água é terra. Nutre. Agora, fogo, espada, destrói. Entendeu? Então são energias destrutivas por si só. Por isso que é necessário ter o equilíbrio entre tudo isso. Para que não tenha nada que fique. Que se autodestrua, entendeu? E é isso que a gente acaba fazendo com a gente mesmo quando a gente não tem isso aqui equilibrado. Pra fechar, esse vídeo vai ficar imenso, né? Vou tentar fazer uns cortes nele pra ver se dá uma diminuída. Mas enfim, eu quero falar mais uma coisa pra gente fechar aqui, que é sobre Jung, o psicanalista Carl Jung. Ele falava muito sobre a psique, que existe a ânima e o ânimos. Eu vou te explicar o que é isso. Olha só que interessante como a gente consegue linkar vários estudos nessa coisa da polaridade. Ele falava assim, ó, na psique do homem, agora falando de gênero, a psique do homem existe a ânima, que é o princípio feminino e norteador da vida dele. E dentro da psique da mulher existe o ânimos, que é o princípio masculino e norteador da vida dela. Então, olha que eu lembro que quando eu comecei a estudar Jung lá atrás, eu fiquei achando meio esquisito esse negócio, né? Mas faz todo sentido, gente. Pensa que é exatamente a figura do Tai Chi. Um contém o outro, a essênciazinha de um ali, né, e tal. É a mesma coisa. E por que eu quis trazer isso daqui pra você agora, que isso aqui vai fazer muito sentido, tá? Vai fechar com chave de ouro. Dentro da nossa sociedade, existe normas e princípios e coisa do que como se fossem papéis, né? Do que a mulher tem que fazer e do que o homem tem que fazer. E nisso, acaba que o homem reprime o princípio feminino e a mulher reprime o princípio masculino. Só que tudo que aquilo que é reprimido, ele persiste ali e ele acaba se manifestando de outras maneiras. O ideal seria que a gente não reprimisse nada e deixasse as coisas fluírem. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. O homem, sem reprimir o feminino, não é abrindo mão do masculino como tem acontecido hoje. Do homem de cropped, do homem de hétero de maquiagem. Não. Isso, pra mim, já é uma destruição do masculino que é muito perigoso, inclusive, tá? É bem perigoso isso acontecer, porque
o princípio masculino, ele é totalmente importante. Não existe masculino tóxico, nem feminino tóxico. Existem pessoas tóxicas. O princípio masculino, ele é necessário, saudável, essencial, existe. E é bom, perfeito e agradável. Da mesma maneira que o princípio feminino também. Agora, se tem pessoas tóxicas, daí é outra coisa, né? É outro rolê. Mas, enfim, polêmicas aqui, gente. Voltando. Não tem a ver com esse lugar, tá? Do homem se tornar feminino, tá? O homem hétero. Não é isso. Tem a ver com o homem integrar a parte da psique dele feminina, seria o quê? A contemplação, ele consegue apreciar uma arte, ele fica mais sensível no quesito de admirar a natureza, a poesia, o belo. Isso, entendeu? Essa sensibilidade com a vida não tem a ver com ser afeminado, você entende a diferença? Então, isso seria o homem que integra, que tem o feminino integrado. Só que interessante que esse homem, ele não vai ser aquele machão, entendeu? Sabe? Não vai ser. Também não vai ser feminino. Ele vai ser um cara que tem ali uma postura. Ele vai ter uma energia forte, mas não vai ser o cara, não vai estar no extremo da polaridade, porque ele tá integrado com o feminino dele. E a mulher, da mesma maneira, não vai ser a mulher machorra, não sei o que e tal, que quer ser como homem, né? Que também tem muito isso hoje, né? Enfim, já tô entrando em muita polêmica, né? Mas enfim, não tem a ver com isso, a mulher. E também, se a mulher se identifica, se ela tem ali, ela naturalmente, ela flui de uma maneira mais masculina, ok. Não estou falando isso, ok? Tenho muitas amigas, inclusive, né, a sapatão da vida, que têm essa coisa, ok. Mas não é aquela coisa, tô falando assim, aquelas mulheres hétero, né, também, que quer agora, parece que dominar os caras e, tipo, quer ser como eles, né? Não é isso. Seria o princípio masculino, que é o quê? A energia de saber cortar o que é necessário, né? Como espadas, que é masculino. De saber ter a inspiração e fazer a coisa acontecer. É aquela energia que tem posicionamento, entende? Então, tudo isso são coisas do masculino que, se a mulher integra, ela não fica passiva. A feminilidade não tem a ver com passividade, tá? Então, assim, por mais que, o passivo é do feminino, mas você entende que se tiver no excesso já vira sombra? Então, é sobre isso. E aí, qual que é a dica que eu te dou pra você perceber isso na sua vida de uma maneira assim, pontual? Seja você hétero, seja você homossexual, perceba qual energia, qual tipo de pessoa, de comportamento você se atrai pra se relacionar. Mulheres que se atraem por homens mais femininos, ou que acaba atraindo para sua vida homens mais femininos sem entender, com certeza elas estão numa energia mais masculina. Elas podem nem perceber, mas ela tá muito naquela energia do mental, da meta, de não sei o que e tal, e acaba atraindo, porque assim, como eu falei, precisa compensar, sabe? Sempre vai ter essa dinâmica energética, seja um casal de 2 mulheres, 2 homens, ou homem e uma mulher, sempre vai ter o yin e o yang. E não tem a ver o que falam dentro do mundo homossexual. Quem que é o ativo e o passivo? Não é isso, gente. Não tem a ver com sexualidade, tem a ver com energia. Energia, tá bom? Então, a mulher que tá mais masculina vai atrair caras mais femininos, porque eles também estão com essa parte desequilibrada. Agora, se a mulher se atrai, ela acha que ela tá... Que daí tem isso, aí que tem a polaridade invertida. Às vezes a mulher, ela acha que ela é uma pessoa que faz, não sei o que e tal, que ela tá nisso. Mas ela se atrai muito por homens também mais macho. O que significa isso? Que ela está reprimindo uma agressividade na psique dela. Uma agressividade que eu digo essa parte mais masculina. Então, ela acha que ela faz, que ela é dona de si, mas, em essência, ela é yin. E aí, ela acaba reprimindo o yang. Então, não está em harmonia. Tem muitas pessoas que acabam utilizando da energia yang em desarmonia, que é o quê? A pessoa que só foca em trabalho, quer fazer, e dinheiro, não sei o quê. Foca muito nisso, que é, a princípio, uma energia mais yang. Mas não consegue se posicionar. Não consegue trazer ali, cortar pessoas da vida dela, que não faz sentido. Ela sempre quer agradar, ou ela prefere se retirar de coisas que ela vê que vai dar um conflito. Claro, tem situações que a gente prefere evitar conflito que não faz sentido. Mas tem outras situações
que o conflito ele é necessário, o enfrentamento. E a pessoa se tira ali, porque não, sabe? Ou seja, não tem a energia masculina, esse posicionamento de fazer as coisas. E, de novo, isso envolve tanto homens quanto mulheres. Se ficou alguma dúvida, ou se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa aqui mais pontualmente, comenta aqui, deixa nos comentários, tá? Que eu vou fazer. Porque, como eu falei pra vocês, tem muito assunto pra falar sobre polaridade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você gostou. Não deixe de deixar o seu like também, caso não tenha deixado ainda. E é isso. Até mais. Um beijo.